Pessoal, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos dar uma olhada na parte final do assunto que nós começamos na última semana sobre organelas celulares. Então, nós tínhamos conversado já sobre algumas organelas e também o citoesqueleto e ficamos de conversar um pouco mais exatamente sobre aquela que é considerada como uma grande estrela, né, na verdade, entre as organelas. Trata-se aí da mitocôndria. Ela é extremamente importante, basicamente, para a produção de energia na célula. Por que isso é importante? Durante a respiração celular, a glicose é quebrada e, nesse processo de quebra de glicose, a produção de ATP, aquela molécula que é uma espécie de moeda energética na célula. Então, a grande importância que essa organela tem é que, basicamente, todas as outras dependem da ação da mitocôndria, uma vez que, caso a mitocôndria tenha a sua atividade cessada, a célula não tem como sobreviver. Ela, na verdade, é uma organela membranar com uma série de expansões membranares, também as chamadas cristas mitocondriais no interior. E é uma peculiaridade interessante também nesse aspecto da constituição da mitocôndria, que é a presença de ácido nucleico, no caso, o DNA mitocondrial. Isso reforça ainda mais uma hipótese conhecida como hipótese endossimbiótica, em que as mitocôndrias nas células animais e vegetais e também os cloroplastos apenas em células vegetais teriam aí se originado há alguns bilhões de anos como micro-organismos em associação mutualística com células um pouco maiores. Essa associação teria sido tão benéfica a ambos que, à medida que os milhões de anos foram passando, evolutivamente essa associação simbiótica tornou-se permanente. Essa é uma hipótese defendida por um grande grupo de cientistas e ganha cada vez mais adeptos. Então, hoje admite-se que essa organela, por ter o DNA próprio, muito provavelmente foi de fato uma célula procarionte, uma célula mais simples, que entrou aí em simbiose com uma célula um pouco mais complexa. Outra curiosidade sobre esse DNA mitocondrial é que ele tem uma origem puramente materna. As mitocôndrias, no caso animal, nós temos aí uma situação em que apenas o núcleo do espermatozoide entra em fusão com o núcleo do ovócito. Mas as mitocôndrias que o zigoto vai ter são mitocôndrias de origem materna. Daí a razão de hoje, quando se faz pesquisa de centro de origem de espécies animais, basicamente o que se observa é exatamente aí o estudo do DNA mitocondrial, já que ele vai fornecer essa informação com uma fidelidade muito maior, já que se trata de DNA de origem materna apenas. Então esses são alguns dos aspectos sobre essa mitocôndria, que é a usina energética da célula. Caminhando um pouquinho mais para frente, a gente vai dar uma olhadinha também aí nos peroxissomos. São organelas membranares, na verdade uma grande bolsa de enzimas, onde o papel principal é um processamento de reação oxidativa. O que significa isso? É uma detoxificação das células, basicamente porque essa organela tem enzimas que degradam a água oxigenada e degradam o álcool. O que a gente percebe, então, é que uma organela que tem um papel, de certo modo, parecido com o retículo endoplasmático liso que nós vimos na semana passada. Os peroxissomos são presentes em grande quantidade em células do fígado. O fígado é a glândula de detoxificação em nosso organismo, então é natural que a gente observe nas células hepáticas uma grande atividade, uma grande quantidade de peroxissomos, já que ele vai ter o papel, cada peroxissomo terá um papel de fazer a degradação desses dois materiais que são, na realidade, muito prejudiciais à atividade celular. Tanto a água oxigenada quanto o álcool acabam por atrapalhar uma série de reações. O álcool
Para completar, ele é desidratante também, tem uma ação desnaturante, então é fundamental que haja uma neutralização, uma quebra desses materiais. E é aí que entra esse papel tão crítico aqui dos peroxissomos. É uma organela que estruturalmente é bastante parecida com a próxima, que é o lisossomo. É também uma organela membranar, uma grande bolsa de enzimas na realidade, mas o que diferencia os dois? Enquanto o peroxissomo é muito voltado para uma detoxificação, os lisossomos têm um papel de digestão intracelular. O que nós temos no interior dessas bolsas membranares é basicamente uma série de enzimas capazes de realizar quebras em materiais como proteínas, como ácidos nucleicos, como lipídios. Então, é um papel fundamental quando um material como esse é absorvido pela célula, é o lisossomo quem vai fazer essa digestão. Ele tem uma relação muito grande com os processos de fagocitose, uma vez que a célula, a partir do momento em que ela faz esse transporte em bloco, faz esse transporte mediado por vesícula para absorver uma partícula sólida e fagocita um material, o que a gente vai perceber é que os lisossomos vão se fundir a esse fagossomo, que é aquela vesícula com material sólido no interior, e esse material será quebrado, será destruído. Basicamente, essa digestão intracelular costuma estar relacionada a dois processos básicos: a defesa, no caso, justamente em nossas células conhecidas como glóbulos brancos, popularmente, são os nossos leucócitos, em especial o macrófago. O macrófago e os neutrófilos, eles são células especializadas em mecanismos de fagocitose. Com isso, os lisossomos dessas células brancas têm um papel crítico na defesa desse organismo. E a gente observa também um papel importante em determinados grupos de protozoários. A ameba é um exemplo típico, uma vez que ela fagocita uma partícula alimentar e essa partícula alimentar será digerida no interior da célula pelo lisossomo. O lisossomo ele tem uma origem curiosa. Ele é formado a partir de vesículas do complexo de Golgi. Então a gente pode dizer que o lisossomo é formado a partir de uma atividade do complexo de Golgi, já que ele se trata apenas de uma bolsa com grande quantidade de enzimas. Vamos dar uma olhada numa próxima organela que, nesse caso, é uma organela basicamente proteica, que é o caso dos centríolos. Os centríolos são formados basicamente por conjuntos de microtúbulos. O nome parece familiar exatamente porque é um dos componentes lá do citoesqueleto. Então, a presença de microtúbulos, eles têm uma proteína conhecida como tubulina, é a proteína formadora de cada microtúbulo, e o que a gente observa nos centríolos, basicamente um conjunto de microtúbulos agrupados e que terão um papel fundamental na divisão celular. Os centríolos, eles organizam os cromossomos durante a divisão celular e terão um papel fundamental na formação de cílios e flagelos. Por exemplo, nos espermatozoides há uma cauda, que é um flagelo na realidade, formada a partir do centríolo dessas células. Na traqueia, as células do revestimento traqueal têm uma série de cílios formados a partir destes centríolos. E durante a divisão celular, o papel crítico que eles desempenham é justamente organizar os cromossomos que serão divididos para as células filhas. É algo que nós vamos estudar no próximo capítulo. Vamos dar uma olhada em algumas organelas que são presentes em células eucarióticas vegetais. Nós vamos dar destaque basicamente a organelas que não estão presentes lá nas células animais. Então, que a gente observa a presença de complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático, dos ribossomos também,
mas a ênfase vai ser, por exemplo, em organelas que não estão presentes em células animais, como o cloroplasto, como o vacúolo, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada com mais cuidado nessas organelas. Começando justamente com os plastos. Eles estão presentes apenas em células vegetais. Então, é algo importante que a gente observa nesse caso. Uma organela especializada em armazenar materiais, como amido, alguns pigmentos também, e tem outros produtos celulares que podem ser armazenados nos plastos. O mais famoso, sem sombra de dúvida, é exatamente o cloroplasto, pelo papel que ele desempenha na fotossíntese. É ele quem realiza no interior as reações de fotossíntese. Ele basicamente é uma organela membranar com uma série de pequenos discos membranares empilhados no interior, conhecidos como tilacoides. Cada conjunto de tilacoides é chamado de grana. O que nós observamos nesses mecanismos aqui? O cloroplasto ele vai apresentar também DNA próprio. Então, justamente a situação que nós comentamos no início dessa aula sobre a mitocôndria ter uma origem e como uma célula, um micro-organismo mais simples, isso também se aplica ao cloroplasto. É por isso que a hipótese endossimbiótica se refere a essas duas organelas. As mitocôndrias, presentes tanto em células animais quanto em células vegetais, e os cloroplastos aqui, presentes apenas na célula eucariótica vegetal. Nós vamos observar que existem cloroplastos também em algumas formas de protistas. As algas unipluricelulares, pertencentes ao reino protista, também apresentam aí cloroplastos em suas células. E o papel fundamental, fotossíntese, justamente a reação em que energia luminosa é convertida em energia química. No caso, a luz é utilizada para a produção de glicose como a energia que vai ser fundamental para incorporar carbono e utilizando essa energia para quebrar moléculas de água, nós teremos aí formação de glicose, formação de moléculas de glicose. Então é o produto principal da fotossíntese exatamente esse carboidrato que vai ser fundamental para manter a célula vegetal viva. Caminhando um pouco mais, outra organela presente apenas em células eucarióticas vegetais é o glioxissomo. É uma organela muito parecida com os peroxissomos nas células animais. E por que isso? Aqui a gente tem um glioxissomo, que é semelhante aos peroxissomos porque se trata apenas de uma bolsa membranar contendo aí enzimas. Então, por isso, essa semelhança destacada em termos estruturais. Mas qual é a diferença básica entre eles? Enquanto os peroxissomos têm um papel de degradação de materiais tóxicos, o que a gente percebe aqui é que os glioxissomos têm um papel de converter lipídios em açúcares. É algo que é feito apenas por células vegetais. Células animais não realizam esse tipo de reação diretamente com a ação enzimática, há outras vias metabólicas envolvidas nesse mecanismo, mas aqui a conversão é mais direta. E isso acaba sendo extremamente útil no metabolismo celular desses vegetais. Então é uma organela que vai ter um papel crítico, por exemplo, em estações mais secas e frias, como outono e inverno, em que normalmente algumas espécies vegetais perdem as folhas e dependem apenas das reservas em seu interior. E muitas dessas reservas são reservas lipídicas também. Com isso, essas organelas acabam por ter um papel crítico e garantindo aí uma utilidade fundamental ao metabolismo celular desses vegetais. Outra organela importante, também presente na célula eucariótica vegetal, os vacúolos.
E por que isso? Normalmente, o que a gente vai observar, essa grande estrutura aqui nessa figura, basicamente vai ter um papel no controle osmótico da célula. Esse é o papel fundamental. Mas ele vai ter um papel secundário também ao armazenar algumas substâncias, ao armazenar o excesso de água, alguns pigmentos que são solúveis em água e até mesmo materiais que serão eliminados da célula vegetal. Há diversos tipos de vacúolos. Esse vacúolo da célula vegetal, particularmente, é conhecido como vacúolo osmótico ou ainda vacúolo do sulco celular, uma vez em que ele vai armazenar basicamente água e vai garantir esse controle osmótico, esse controle de água na célula vegetal. Quando nós estudamos osmose, nós conversamos um pouco sobre os estados principais das células vegetais. A célula flácida, que normalmente está numa condição isotônica, a célula túrgida, que normalmente está em um meio hipotônico e está absorvendo grande quantidade de água. E a célula plasmolizada, quando colocada em um meio hipertônico, há uma perda gradual de água, e justamente essa perda aqui tem tudo a ver com a ação desse vacúolo nesse controle osmótico. Daí a importância dessa organela. Mas o interessante é que existe um tipo de vacúolo que é exclusivo de protistas. Somente protistas de água doce, protozoários de água doce especificamente, têm um vacúolo que é conhecido como vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. E por que esse termo, vacúolo contrátil? Porque ele vai pulsar, ele vai contrair. Como funciona esse mecanismo na verdade? A água doce é um meio hipotônico. Consequentemente, a célula desses protozoários, são seres unicelulares, essa célula está com uma concentração salina no interior maior do que no meio externo. Por osmose, então, há uma entrada de água. Com essa água entrando, o vacúolo acaba se enchendo. Quando esse processo leva a um inchaço mais significativo desse vacúolo, ele entra em contração e acaba por expulsar o excesso de água. Então, é um papel fundamental para a sobrevivência desses micro-organismos. Graças à pulsação do vacúolo, é que a célula não sofre um rompimento por estar em um meio hipotônico. Então, ele elimina esse excesso de água que entra por osmose. O interessante é que, como a água é impulsionada para fora muito rapidamente por esse vacúolo, isso acaba conferindo uma mobilidade muito maior a esses micro-organismos. Quando nós observamos ao microscópio, a gente percebe uma movimentação muito intensa, também auxiliada por esses vacúolos. O interessante é que isso acontece somente na água doce. Protozoários de água salgada, por exemplo, não apresentam essa organela. E uma situação importante que a gente pode colocar para concluir esse nosso estudo em organelas é exatamente a presença das inclusões citoplasmáticas. Não são organelas na realidade. O que a gente observa nesse caso? São grânulos de material acumulado, muitas vezes cristalizando, muitas vezes acumulando em uma bolsa membranar, mas não são organelas na realidade. Então, por exemplo, o glicogênio é armazenado em algumas vesículas, tanto em células hepáticas como em células musculares. Os lipídios são armazenados em bolsas membranares dentro das células conhecidas como adipócitos. Vários pigmentos ficam presentes no citoplasma, alguns são hidrossolúveis e muitos deles são proteínas, na realidade, hidrossolúveis, como a hemoglobina e como a melanina. A hemoglobina, a proteína presente nas hemácias, e a melanina, presente em células da pele conhecidas como melanócitos, o que dá a tonalidade da pele de cada pessoa. E para concluir as inclusões citoplasmáticas, a presença dos cristais.
Então, em células de Sertoli, que tem um papel reprodutivo, nas células intersticiais, também com papel reprodutivo, associados aí à produção tanto de hormônios quanto de células reprodutivas. Os macrófagos, que são células de defesa, e em células vegetais, nós vamos encontrar alguns cristais, muitos deles chamados também de drusas. São inclusões citoplasmáticas, não se trata de organelas, mas basicamente materiais acumulados no interior da célula. E com isso, nós podemos fazer como conclusão um comparativo entre as células de organismos procariontes e eucariontes com relação à presença de algumas organelas. Um destaque está aqui nessa situação do reino Monera. A única organela, conforme nós vimos na aula da semana passada, justamente o ribossomo é a única organela presente nos seres pertencentes ao reino Monera, bactérias, cianobactérias e arqueias. Outra peculiaridade interessante: os plastos, que são presentes em células vegetais e presentes em algumas formas do reino protista, basicamente as algas uni e pluricelulares. Outro destaque interessante: o centríolo ele não existe nas células vegetais. Normalmente, o papel do centríolo é substituído por algumas proteínas celulares, inclusive durante o processo de divisão celular. E, para nós concluirmos, algumas organelas que são ausentes em células animais. Os plastos, que realmente não existem em células animais. Os vacúolos, o vacúolo no caso, nem o vacúolo contrátil, nem o vacúolo do suco celular. Muitas vezes há um questionamento, mas eu já vi escrito no livro vacúolo digestivo. Pode aparecer esse nome de fato, mas o vacúolo que se refere aqui nessa tabela, basicamente o vacúolo do suco celular, aquele tipicamente das células vegetais, e também o vacúolo pulsátil ou contrátil, típico dos protozoários de água doce. E por fim, os glioxissomos, que também não existem em células animais. Essa é uma tabela interessante para um estudo preparatório para cada um, e isso é fundamental para que a gente possa também resolver algumas questões juntos. Em nossa próxima aula, nós vamos resolver algumas questões de processos seletivos e raciocinar um pouco mais, pensar um pouco mais sobre as organelas. Com isso, pessoal, nós concluímos o assunto do capítulo 8. Muito obrigado e até a próxima!